Por que a Isabelle falta toda segunda-feira, hein? Hã? Cadê ela? Cadê a Isabelle? Como não sabe? Mas só que eu vou dizer estranho. Tiramos foto e vocês não saíram. Pode. Cadê a Tainá? Bem, se ela entrar, eu compartilho a tela, porque não está acontecendo. Doendo, não sabe? Vamos lá, minha gente. Tem que botar a letra bem grande hoje, porque eu esqueci o óculos em casa. Vamos lá, gente. Semana passada eu fiz aquela... Vocês não querem sentar assim, não? É? Faz um semicírculo assim. Mãozinha, eu acho os seus todos. Semana passada nós falamos uma breve introdução sobre o que é. Tá muito junto, chega para cá mais um pouco. Aquela breve introdução sobre o que é a adolescência. Hoje, a gente entra... Tá com frio aí? Não. Hoje a gente entra no desenvolvimento mesmo do adolescente. Esse texto que eu trouxe, eu não sei se hoje a gente consegue chegar lá. Ah, consegue. Mas ele fala do desenvolvimento físico, fisiológico propriamente dito, tá? Desenvolvimento. Senta aqui, ó. Desenvolvimento do adolescente, uma transição crítica. A Organização Mundial de Saúde, OMS, identifica a adolescência como um período de crescimento e desenvolvimento humano que ocorre depois da infância e antes da idade adulta, entre as idades de mais ou menos 10 a 19 anos. Ela representa
uma das transições mais críticas no tempo de vida e é caracterizado por um ritmo enorme no crescimento e transformação, que é apenas a segunda fase da infância. Os processos biológicos a conduzir muitos aspectos desse crescimento e desenvolvimento, há muitos aspectos biológicos a conduzir muitos aspectos desse crescimento e desenvolvimento no início da puberdade. Marca a passagem da infância para a adolescência. Guardem os telefones. Os determinantes biológicos da adolescência são bastante universais. No entanto, as características da duração e da definição desse período podem variar ao longo do tempo. As culturas e situações socioeconômicas. Este período tem visto muitas mudanças ao longo do século passado, ou seja, o início mais precoce da puberdade. Depois, idade do casamento, urbanização, globalização e mudanças de atitudes e comportamentos sexuais. Uma parte aqui do texto vai dizer para a gente, inclusive, que a adolescência é uma invenção dos tempos modernos. E isso é um tanto radical, mas não chega a ser uma mentira. Por quê? As pessoas viviam menos, né? Historicamente falando, as pessoas tinham um tempo de vida muito menor. Uma pessoa que chegasse, né, no século XVIII, aos 60 anos, ela já era considerada uma pessoa idosa, já era considerada uma pessoa que viveu muito, principalmente pela falta de cuidados médicos, a falta de vacinas, de tratamentos, a questão da qualidade de vida e por aí vai. As mulheres, então, nem se falam, porque hoje a gente tem as mulheres vivendo com uma expectativa de vida muito maior do que a dos homens, normalmente. Mas, antigamente, isso aí eu estou falando início do século XIX, né, quando a gente ainda não tinha, principalmente no Brasil, o desenvolvimento da medicina ainda, era comum que o homem tivesse, às vezes, 2, 3 esposas diferentes, porque as mulheres morriam de parto, porque as mulheres morriam de doenças associadas às gestações, a 12, 13, 15 gestações. E aí a gente está falando de meninas que engravidavam normalmente no primeiro ano de adolescência, que é o que a gente conhece hoje, e aos 40 anos já tinham tido aí 8, 9 filhos. É sério, o negócio é tenso. Pois é. O processo da adolescência é um período de preparação para a vida adulta, durante a qual ocorrem várias experiências de desenvolvimento-chave, além da maturação física e sexual. Essas experiências incluem o movimento da independência social e econômica e também o desenvolvimento da identidade, a aquisição das competências necessárias para realizar relacionamentos adultos e papéis e da capacidade de raciocínio abstrato. O que é a capacidade de raciocínio abstrato? É fazer planos, tá? Porque a criança, até mais ou menos os seus 8, 9 anos, ela ainda não faz planos. Ela cria uma história. Por isso que as crianças normalmente são tão insistentes, né, naquilo que elas falam. Porque elas criam uma história na cabeça dela, aquela história passa a ser verdade, e a gente vê, inclusive, muita criança
que fica ansiosa, né? Vai para casa da avó semana que vem. A criatura já está ansiosa desde hoje, né? Criança, as minhas filhas, por exemplo, que são o suprassumo da ansiedade, tinham febre, dor de barriga, porque senão você já ficava ansiosa. Exatamente. Por quê? Porque a criança ela ainda não tem aquela capacidade de pensar assim, vai passar a segunda, a terça, a quarta, quinta, sexta-feira, depois da escola eu vou para casa da minha avó. Mas todos esses dias serão preenchidos por alguma atividade. A criança pequena ela ainda não tem essa capacidade cognitiva, né? E aí cria esse processo da ansiedade. Nos adolescentes, por mais que esse processo de ansiedade também seja muito ativo, né? Aqui no texto até tem uma partezinha que fala assim, o adolescente é muito ocupado. Vocês são cheios de coisas para fazer. Vocês têm 1001 coisas para fazer. E, na verdade, às vezes não tem nada. Mas são as ocupações, são as pré-ocupações daquilo que vocês gostariam de fazer. Por quê? Porque vocês faz parte da vida do adolescente começar a ter pensamentos abstratos. E aí, o grande clique da virada está em pegar esses pensamentos abstratos e ir começando a colocá-los em prática, tá? Muitos adolescentes enfrentam pressões ao uso de álcool, cigarro. Eu pulei. Vamos lá. Vou ficar marcando aqui, porque vai ser melhor, porque sem óculos. Enquanto que a adolescência é um momento de enorme potencial e de crescimento, é também um momento de risco considerável, durante o qual contextos sociais exercem influências poderosas, as pressões para se envolver em comportamentos de alto risco. E até semana passada foi uma coisa que eu falei com vocês, né? Ser adolescente na minha época, né, Felipe, já era um negócio meio complicado. Na época de vocês agora, eu acho 3, 4 vezes mais complicado, porque a gente não tinha a quantidade de informação que vocês têm agora, na palma da mão. Quer procurar sobre alguma coisa? Joga no Google e daqui a pouco vocês estão sabendo. Quer saber alguma coisa sobre um artista, por exemplo? A gente comprava revista, não tinha internet. Na minha época de adolescente, eu fui conhecer a internet, eu já tinha mais ou menos uns 17 anos. Foi quando eu comecei a estagiar e a primeira empresa que eu trabalhei já tinha internet. Então, era um negócio fantástico, né? Mas a gente queria saber do artista, ou você esperava lançar um álbum, ou esperava sair na revista, você ia lá e comprava a revista, esperava o show, ou escutava no rádio, ficava ligando para a rádio para ouvir a música do teu artista na rádio, e era assim que as coisas eram medidas. Apesar do meu tempo de adolescente já ser um tempo muito mais dinâmico do que o da minha mãe, por exemplo, o de vocês, se a gente for fazer uma comparação, é 50 vezes mais dinâmico do que o da minha mãe, que tem idade para ser os avós de vocês, né? Do que os dos pais de vocês, que têm mais ou menos a minha idade. Então, eu sinto que essa pressão e essas influências, elas são muito maiores, né? Essa questão do corpo, por exemplo. Todo mundo usava uniforme. De uniforme, ficava, né, praticamente todo mundo igual. Você percebia que um era mais gordinho, que o outro era mais magrinho,
mas não tinha diferença. Sabe quando é que a gente ia notar essas diferenças? Ou quando a gente ia um na casa do outro para fazer trabalho, que era uma coisa muito comum, ou então quando rolava alguma festinha, se você via a pessoa com uma roupa diferente, isso eu estou falando do grupo escolar, tá? Uma pessoa com roupa diferente do uniforme. E aí você ficava assim, poxa, uma pessoa é magra, a outra é gorda, não sei o quê. Era aí que você percebia a diferença. Hoje, você tem uma exposição muito maior com as redes sociais. E o tempo todo, né? A carga de informação, tanto positiva quanto negativa, é muito grande. E se você não começar a filtrar de maneira positiva o que realmente te acrescenta, dá para surtar. Dá para surtar. Porque é tanta exposição, que daqui a um pouco você já não sabe mais quem está certo e quem está errado. Né? É aquela pessoa que nunca mostrou a cara do filho, nunca mostrou a cara do filho, como a Sandy, por exemplo, nunca mostrou a cara do filho. Ela tem um filho. Sério, nunca mostrou a cara do filho dela. Mostra a mão. Mostra. Outro dia foi engraçado, né? Que era assim, em rara exposição, Sandy mostra como é que chama? Intimidade da família. Aí tá assim, você vê que é uma perna que pode ser a dela, uma perna feminina, tipo uma rede grandona, uma perna masculina, que pode ser a do marido, e uma perninha de criança, que pode ser a do filho. Aí tá ela assim, com um livro aqui, o marido com outro tipo de livro, e a criança mais na frente com um gibizinho da Turma da Mônica, mas você só tem esse planozinho aqui pequenininho. Então, é a mãozinha do garoto com o gibi da Turma da Mônica. Né? Então, o filho dela tem uns 6 anos. Se não tem 6, tem quase isso. Né? É a pessoa que limita completamente a exposição, e você tem aquela que a criança nasceu e já tem uma foto na internet que já rendeu. Aí, filho da Sandy. Provavelmente foto feita por paparazzi, né? Porque ela mesma não expõe. Então, eu compartilho, assim, depende, né? Eu compartilho de algumas angústias. Algumas. Outras não. Mas não vou, nesse momento, criticar, não. Algumas angústias eu compartilho. Porque, gente, é muito difícil. Se eu tivesse que arrumar um namorado nos dias de hoje, aí eu ia preferir ficar solteira. Dá muito trabalho. Rede social, foto. Eu não entendo assim. A pessoa tem uma vida. Aí, foto do gogó. Ela é mulher, vai ter foto de mulher. Tá dependendo do gogó e manual. Imagina assim, a pessoa tem um namorado, aí namorou há 6 meses. Como é que você descobre que a pessoa terminou? A pessoa tem um namorado, está namorando lá há 6 meses. Como é que você descobre que a pessoa terminou? A pessoa apaga tudo, muda a foto, aí começa a colocar foto diferente. É como se a rede social
a vida que a pessoa teve, tudo tivesse acabado de uma hora para outra. Que ela vai lá simplesmente, casamento de 20 anos, apaga todas as fotos. Pior que é. E aí a gente brinca com relação a essas coisas, mas tem outras coisas muito piores. O número de adolescentes, até que agora, isso deu uma bela de uma segurada. Mas o número de adolescentes com transtornos de alimentação era enorme. Anorexia, bulimia, né? Problemas com drogas ilícitas para emagrecer, dietas loucas, né? Até que isso, com a pandemia, as pessoas mais dentro de casa e tal, isso deu uma diminuída. Mas eu tive alunas 2014, 2015, mais ou menos, que faziam tratamento de anorexia. Eu tinha 2 alunas na mesma turma. E elas não assistiam a minha aula porque não conseguiam me olhar porque eu era gorda. Sério. Elas me achavam gorda. Eu nunca fui magérrima. Por mais que eu já tenha estado mais magra, menos gorda, sei lá, mas eu nunca fui magérrima. E elas não conseguiam assistir a minha aula. Elas tinham repulsa do meu corpo. E aí a coordenadora veio conversar comigo, dizer que fazia parte do tratamento. Uma, no final do ano, ela já estava frequentando as aulas. Mas a outra, ela sempre, eu dava aula na turma delas no primeiro tempo para ela poder chegar mais tarde. Ela tinha repulsa. Se alguém abrisse, não era a Geise, entende? Era qualquer pessoa gorda. E tinha um menino na sala que ele era uma figuraça, que ele era bem gordinho. E ele zoava, isso é bullying, mas acontece, né? E chegava perto dela e ela ficava em pânico. Aí, para com isso, não faz isso e tal. Era bem complicado. Se alguém abrisse um saquinho de salgadinho na sala, ela já começava a ter ânsia de vômito. Neste nível. O negócio é muito complicado. Vocês já viram pessoas com anorexia? É bastante complicado. Depois você for procurar a foto, assim, é terrível, sabe? É uma doença terrível. Muitos adolescentes enfrentam pressões ao uso de álcool, cigarro ou outras drogas para iniciar relações sexuais em idades precoces, colocando-se em risco elevado de lesões intencionais ou não intencionais, gravidez indesejada, infecções de doenças sexualmente transmissíveis. Esse texto aqui eu já pedi para imprimir para vocês terem, tá? Ele é um pouco longo, então eu comecei a ler ele hoje, mas vocês vão ter ele na mão. As DSTs, incluindo DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. IST, não sei. Não sei. Mudou? Então, vou procurar saber sobre isso. Porque nem toda IST é uma doença. E é só, por exemplo, parasita ou produtora. Entendi. Não você vai lá e aí para a produtora só. Porque o protozoário é uma função para lá, a pessoa não recebe, o protozoário da pessoa. Aí, se você não é bom. Entendi. Vou procurar. Eu já mandei imprimir o texto, mas
Eu vou procurar sobre isso. Incluindo a imunodeficiência humana, que é o HIV. Muitos também experimentam uma grande variedade de ajustes e problemas de saúde mental, padrões de comportamento que são estabelecidos durante este processo, tais como o uso de drogas ou não, e tomada de risco sexual ou de proteção. Podem ter efeitos positivos e negativos, duradouros sobre o futuro da saúde e bem-estar. Como resultado, durante este processo, os adultos têm oportunidade única de influenciar os jovens. Isso aqui é a questão mesmo do abuso, né? A questão do álcool, eu morria de medo de beber, porque eu morria de medo de apanhar da minha mãe. E também porque eu tinha um tio que era alcoólatra. E a gente tinha muito problema com ele. O meu tio, ele começou a beber, a gente não sabe nem por quê, porque ele resolveu casar com uma moça que morava fora do Rio. Ele foi, casou com a moça lá, alguma coisa aconteceu que a gente nunca soube o que foi. 3 meses depois, ele voltou, já com o casamento terminado, e ele já voltou bebendo. Então, algum trauma, alguma coisa aconteceu que o levou para a bebida. E a gente tinha... Oi? Pode ser. Pode ser. E a gente nunca soube. Pode ser, a gente nunca soube. Só que a bebida virou uma doença para ele, o alcoolismo virou uma doença para ele, a ponto dele, ele morreu porque ele precisou fazer uma cirurgia muitos e muitos anos depois. Ele casou de novo, a esposa dele teve muitos problemas com ele com relação por conta da bebida. O meu primo nasceu com problemas de desenvolvimento, porque o homem, quando ele usa muito álcool, ele afeta a qualidade da produção dos espermatozoides. Então, os espermatozoides são mais fracos e podem afetar o desenvolvimento do bebê. E meu primo nasceu com problema, realmente, de desenvolvimento. E ele morreu em decorrência de ter tomado bebida antes de se internar, não falou nada com ninguém. E quando ele tomou anestesia, ele entrou em choque, né? Porque não estava em jejum e porque tinha tomado bebida alcoólica antes de se internar. Então, eu morria de medo de beber, porque eu via o que ele fazia e eu não queria ficar igual a ele, e porque eu tinha medo de apanhar da minha mãe. Hoje eu bebo, mas eu passei a beber depois que eu casei. Quem me levou para o mau caminho foi meu sogro. Que Deus o tenha. E assim, eu tomo antidepressivo agora. Então, agora, neste momento, eu não bebo. Eu tomo assim, cerveja sem álcool, eu gosto. E eu acho que até depois que eu parar de tomar remédio, quando acabar meu tratamento, enfim, vou continuar tomando cerveja sem álcool. Gostei mais do que cerveja com álcool. É boa. Aí ele só bebia, porque antes não vai beber, o estiver falando algo, os dois com ele. Aí ele falou, você nossa, só um cristal. E eu também. Ele falou, meu falou, vocês também, ele falou assim, quando eles compram 6, só e assim, tomo raramente uma taça de vinho. Ontem, no almoço, eu fiz uma comida muito boa, por sinal, e tomei uma taça de vinho, mas era uma taça
A taça de vinho era daquela pequena e a taça de água gigantesca do lado, né? E só. Porque a quantidade de álcool faz o remédio perder efeito, né? Então, eu... porque potencializa, né? Com certeza. Então, assim, mas raramente. Agora, uma coisa que eu acho muito... Eu não consigo ainda entender por que os adolescentes passaram a beber tanto. Os menores de 18 anos. Mas já provou. Por que provou antes dos 18? Aí não é legal, eu nem vou como são todos menores de 18 anos aqui, o Felipe já botou as considerações dele que ele quis, mas eu nem vou perguntar quem já bebeu, tá? Por uma questão de ética mesmo. Agora, o Conselho Nacional de Pediatria fez um estudo sobre o aumento de adolescentes, né, até 21 anos, que estavam com problemas nos rins, fígado, problema de coração e diabetes. E a maioria, principalmente os problemas de fígado e rim, estão associados à bebida alcoólica. E coração e diabetes associados ao sedentarismo e à questão da alimentação inadequada. Porque magreza não é sinal de saúde, assim como gordice também não é sinal de doença, né? Isso vai do metabolismo de cada um. Mas a questão do rim é porque a bebida alcoólica ela rouba a água do teu corpo. E a questão do fígado é porque o álcool ele é uma bomba no seu fígado. E o que o texto disse aqui para a gente, logo no primeiro parágrafo, o corpo de vocês ele não está pronto. Ele está em desenvolvimento para uma vida adulta. Ele está amadurecendo. E aí, com 15 anos, você começa a dar porrada de bebida no teu fígado e tem adolescente que está bebendo todo dia, isso é muito complicado. Na semana que vem, a gente continua falando um pouco mais sobre essa questão da puberdade, tá?